neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A Bíblia Sagrada é escrita
sob inspiração direta do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E todos quantos a escreveram usaram a natureza. Isto porque a natureza é uma Bíblia também. Uma Bíblia infalível, como a palavra escrita é infalível. Ninguém pode negar isto. A própria ciência está baseada na natureza. Sem a natureza não poderia existir ciência. A ciência médica não teria nenhum sentido de ser, de existir, se não fosse a natureza. Os irmãos Maios, mais famosos do mundo, um dos mais famosos, uma grande clínica no Canadá, tem esta placa na entrada daquela clínica, que eles não curam a quem quer que seja, mas simplesmente ajudam a natureza. Oh, se a natureza pudesse ser lida, observada, assimilada, como ela deveria ser, a humanidade teria vida. Mas acontece que, como a Bíblia Sagrada deve ser comida, ela é pão, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E os homens têm torcido a Bíblia. Os homens a têm pervertido através de suas interpretações. Então, ouvintes, a mesma coisa tem acontecido com a natureza. Na natureza nós temos as frutas, temos toda espécie de alimento, a fauna, os rios, os peixes, os animais, para nos alimentar. Os animais não foram postos na terra simplesmente para enfeitar a terra. Não, foi para alimentar o homem. A Bíblia diz assim. Mas o que faz o homem? Destrói a natureza, perverte a natureza para a sua própria perdição. Tanto a natureza como a Bíblia escrita têm sofrido, mas para a própria perdição dos homens. A vingança da natureza é infalível. O juízo ela trará sobre os homens. Tem trazido e vai trazer. Um grande cientista disse que dentro de 20 anos a vida na Terra será apenas suportada. Agora, sabe por quê? Porque os homens se agigantam em força, mas força bruta. E tendo força, eles podem destruir. Através da força bruta é que vem o arbítrio, é que vem o despótico, estas coisas que os homens conhecem melhor do que nós. A força bruta é a que se manifesta por atos arbitrários, usando da força, usando dos tratores, usando dos aviões, vão queimando matas, destruindo matas. Isto é tão claro que qualquer um homem de bom senso pode consentir nesta hora conosco. Esta é a força bruta. Pode massacrar,
pode fazer valer os seus desejos, as suas ambições, de quererem mais e mais e mais, e cada vez mais. Oxalá que os homens quisessem mais de Cristo, mais de Deus, como querem mais do dinheiro, mais do sexo, mais da fama, mais da política, mais da religião, ostentada pelo poder mundano, pela força mundana. Tendo força, ela matou, ela sangrou. As nações têm muita força, mas não têm autoridade. A coisa está aí. Estávamos lendo que nunca se viu um clima de tanta violência como está havendo agora. Porque um homem tira a vida do outro sem nem saber o que aquele outro vai carregando dentro de sua carteira. Talvez não tenha nada, está passando até necessidade. Tem muita força, tem muito canhões, tem bombas atômicas, tem mísseis atômicos, tem muitos fuzis, tem muita força bélica, mas não há autoridade. A Bíblia diz: em vão edificam a casa aqueles que a constroem, se o Senhor não edificar. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Porque há uma diferença, ouvintes. A autoridade é direito ou poder de se fazer obedecer. As leis são boas, mas quem pode fazer obedecer às leis? Conta-se que um cidadão, um pescador de um determinado país, estava pescando do lado de cá do rio. Do lado de lá estava um outro cidadão de outro país, civilizado. O de cá ficou implicado com o de lá, porque cada peixe que aquele de lá pegava, ele media com uma fita métrica. E se não dava o tamanho que ele queria, que atendia um determinado tamanho, o que se pode entender é isso, uma determinada medida, tamanho do peixe, conforme sua espécie, ele jogava na água de novo. Então ele atravessou o rio, o de cá, e foi lá implicado. Por que você pega o peixe, uns você guarda e outros você joga na água de novo, sendo a mesma espécie? Ele disse: não, é porque aquele que eu jogo na água, ele não procriou ainda, ele não alcançou a idade adulta. E se nós começarmos a jogar esses peixes novos, que ainda não reproduziram, daqui a pouco nós não temos peixes mais para comer. Isto é autoridade individual nas pessoas. A autoridade da lei daquele país estava no íntimo, na mente, na concepção, no caráter daquele homem. Então não havia ali uma porção de vigias, de fiscais, obrigando-o a fazer aquilo. Amados, isso é que Deus faz. A coisa é justamente aí onde está a Bíblia. A Bíblia é isto. A Bíblia não é interpretação técnica, encher a cabeça do povo de vocabulários caríssimos. Não é isto que é Bíblia. Bíblia é isto. Jesus pegou a natureza. Pegou a natureza para este fim. Os profetas usaram a natureza.
E o profeta desta era, como um verdadeiro profeta de Deus, não podia usar outra coisa senão o que se vê para explicar o que se não vê. A força dada por Deus, que quer dizer virtude, virtude que quer dizer força, poder, dá autoridade no lar, dá autoridade no trabalho, dá autoridade na igreja, não por legalismo, porque o próprio Deus diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelos meios que vocês têm, mas é pelo meu poder, é pela minha força, que é virtude. Eles queriam, pelejavam com aquele endemoniado gadareno, que era um problema para a sociedade daquela cidade naqueles dias. Ninguém podia passar naquela estrada. Mas quando a força de Deus chegou ali, o poder de Deus chegou ali, a autoridade de Deus chegou ali, a legião de demônios, que não saiu com a força, com o poder da polícia, do homem, porque eles prendiam o homem quebrava as cadeias. Era um problema social do dia, era um gigante diante deles. Por isso Paulo disse nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há muitos pais que não têm autoridade em seus lares. Isto por quê? Começa lá desde novinhos, desde as criancinhas, já fazendo o que bem entendem. Os filhos crescem descrendo na palavra de seus pais. Menino, se você fizer isso, você vai apanhar. Ó, nós vamos ali, se você não proceder, chegar lá em casa, nós vamos acertar. E depois chegar lá em casa, ganha uma boa mamadeira, um bom prato de comida, um doce, uma coisa, antes de receber a correção. Agora, não por força, não por violência. Sabemos que existe algo, porque enquanto isso outros são espancadores e não conseguem nada. Está faltando uma coisa no centro aí, no meio disto. Esse é o problema do dia. Esse é o problema que tem assolado a humanidade. Falta de autoridade. Autoridade produzida pelo caráter. Autoridade que é um resultado da pessoa estar no seu devido posto do dever. O posto do dever dá autoridade. Cada vez que você se compromete, você perde a autoridade. E depois queremos impor por meios, por filosofias, depois queremos recuperar. Depois queremos fazer isto e fazer aquilo. Se nós pensássemos menos em recuperar o que está perdido e pensássemos mais em não deixar perder, evitarmos a perda primeiro, seria como que ter a vacina antes da epidemia, antes do mal chegar. Seria totalmente diferente. Mas o que se precisa é a autoridade de Deus, e não a autoridade de Deus sem o Espírito de Deus. A quem lhe deu essa autoridade? Jesus não explicou essa autoridade para as autoridades do seu dia. Quem lhe deu essa autoridade? Em outras palavras, nós lutamos com esses homens muito tempo. Nós temos um problema com esses ladrões. Nós temos um problema com essas mulheres perdidas. E agora você chega, e esta mulher sai da perdição. Esse cego enxerga.
esse aleijado anda. Quem lhe deu essa autoridade? Quem lhe deu essa força? Quem lhe deu esse poder? Ó pequena mulher, ó pequeno homem, quem te deu essa autoridade? Isso vem de Deus. Isso não vem dos homens, isto vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. A lei cobre ali um pequeno rapaz com sua autoridade, e ele passa na frente de uma carreta, dá o sinal para aquela carreta parar. Uma jamanta com 30 toneladas, 30 mil quilos. Ele não tem força para parar aquela carreta. Se ele for tentar parar aquela carreta, aquela jamanta, pela sua própria força, ele será esbagaçado como um mosquito debaixo daquela jamanta, debaixo daquelas toneladas de ferro. Mas ele dá um sinal com sua mão. Ele está vestido com um uniforme. Ele está com o capacete na cabeça. Ele está revestido com a armadura da Constituição do seu país. Então isso é autoridade. E aquela carreta, aquele motorista, tem que frear aquele carro e lhe dar todas as satisfações. Receber avisos de como estão as estradas, se há algum perigo na estrada, como também ser fiscalizado, seus documentos, sua aptidão está em dias. É isso que Deus tem feito nesta hora. Se você não respeita a autoridade de Deus, o uniforme de Deus em um profeta, você passa por cima disto, pisa nisto, passa por cima da palavra, como muitos guardas têm sido esbagaçados nas rodovias por motoristas irresponsáveis, criminosos. Tem acontecido isto demais. Eles passam por cima da lei, passam por cima do homem, passam por cima das escrituras, destrói a natureza, pisa, massacra, e esperam bons dias no futuro. Quem pode pisar, quem pode passar por cima da palavra de Deus, esperar um povo sadio, esperar nações felizes? Ah, não, não, há um grito de desespero nesse instante. Paulo está dizendo aos Efésios capítulo 6, os demais irmãos meus, mas isso é para irmãos de Paulo, que foram batizados como Paulo, no nome de Jesus Cristo, e começou por aí, que teve um encontro no caminho de Damasco, que encontrou a luz, que deixou os credos de Gamaliel, de sua denominação, que caiu por terra. Isso é para irmãos. Que o Senhor vos encha desse poder nesse instante, da autoridade do alto. Que o Senhor nos dê essa autoridade vinda de cima. Quantos arrancaram barbas de Jesus, cuspiram no seu rosto, mas outros, respeitando, crendo, somente tocavam no seu vestido, eram curados, salvos e redimidos. Toque nesta mensagem que o mundo cospe nela, para você ver uma coisa. Toque com respeito e com fé, reconhecendo a sua autoridade de Deus, e verá o que ela fará na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo.
sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo.